Olá, marhaban, tudo bom? Eu sou Brisa Sassi e esse é mais um Momento Leitura. Estou aqui com um texto que vai falar sobre a classificação da ciência. Falei rapidamente sobre a ciência no século XX, certo? Um texto sobre metodologia científica e agora eu vou abordar sobre a classificação da ciência, certo? Devido à complexidade do universo e da diversidade dos fenômenos que acontecem nele, foi preciso haver uma divisão da ciência em vários ramos para que o homem estudasse e entendesse esses fenômenos, certo? Que fenômenos, né? Está dizendo aqui no mesmo parágrafo do universo, né? E a diversidade dos fenômenos do universo, certo? Então, essa divisão ou classificação obedece várias características, ou pelo conteúdo, pela diferença dos enunciados, ou pela metodologia empregada. Ok? Então, a primeira classificação foi proposta por Auguste Comte, certo? Que obedeceu uma ordem crescente de complexidade. Então, primeiro matemática, depois astronomia, depois física, química, biologia, sociologia e moral. Outros autores aliaram a complexidade crescente com conteúdo. Então vamos lá. Em geral, em relação, né, ao conteúdo, a classificação primeira foi feita por Rudolf Carnap, que dividiu as ciências em formais, contendo apenas enunciados analíticos, isto é, cuja verdade depende unicamente do significado de seus termos ou de sua estrutura lógica, e fatuais, então, são formais, né, e fatuais. Tá? As formais contêm enunciados analíticos, tá? E depende do significado dos termos ou de uma estrutura lógica. Então, está muito baseado na fala, na estrutura da linguagem, né? De cada argumento, né? De cada parágrafo ali estruturado. E as factuais, então essas são as formais. As factuais são formadas também por enunciados analíticos, mas contém enunciados sintéticos também. Além dos analíticos, também contém a parte sintética, que é aquele que não depende só do significado de seus termos, mas também dos fatos. Então, não é só a linguagem e do significado e da estrutura lógica, mas também dos fatos. Então, precisa ter comprovação. Ou seja, depende dos fatos a que se referem, certo? Bunge, em 1976, está citado em Lakatos e Marconi, livro de 2004, da página 27, tá? Então, Lakatos e Marconi cita Bunge, uma obra de 76, na página 41 de sua obra, da obra de Bunge, né? Ele classifica assim: formal, né, que é lógica e matemática, e fatual, que é natural, que é física, química, biologia e psicologia individual, certo? Então, a formal é a lógica e a matemática, e a factual é a natural, certo? Aí tem a cultural, que é a psicologia social, a sociologia, a
economia, ciência política, história material e história das ideias, tá? Então, essa é a classificação de Bunge. Lakatos e Marconi, no seu livro de 2004, também descreve a classificação de Wundt, tá? Wundt diz que a classificação formal se refere à matemática e as reais, as ciências da natureza. Então, o Wundt, né, em sua obra de 1952, citada por Marconi, classifica a ciência em duas categorias: as formais e as reais, tá? As formais, a matemática, e as reais, ciência da natureza. Além dessas, temos também a ciência do espírito, tá? Mesmo não havendo muito consenso entre as classificações, a diferença fundamental é ser formal ou factual, ou seja, a ciência formal estuda as ideias, certo? E a ciência factual estuda os fatos, ok? Nas ciências formais, né, que são as primeiras que eu disse, encontramos a lógica e a matemática, que, não tendo relação com algo encontrado na realidade, não podem valer-se dos contatos ou com essa realidade para convalidar suas fórmulas. Por outro lado, a física e a sociologia, sendo ciências factuais, referem-se a fatos que supostamente ocorrem no mundo e, em consequência, recorrem à observação e à experimentação para comprovar ou refutar suas fórmulas ou hipóteses, tá? Então, esse parágrafo também baseia-se na obra de Lakatos e Marconi, de 2004. Então, a lógica e a matemática tratam de entes ideais, tanto abstratos quanto interpretados, existentes apenas na mente humana e, mesmo nela, em âmbito conceitual e não fisiológico. Certo? Então, a lógica e a matemática tratam de entes ideais, tanto abstratos quanto interpretados, existentes apenas na mente humana e, mesmo nela, em âmbito conceitual e não fisiológico. Então, são conceitos. Por isso que matemática é difícil, né? Porque ela é conceitual, né? Ela está no âmbito formal, ok? No âmbito formal. Então, é um pouco mais difícil, né? Das pessoas entenderem do que aquelas onde você pode ver, observar, comprovar. Então, em outras palavras, constroem seus próprios objetos de estudo, né? Ou seja, a matemática, né? E a lógica, elas constroem seus próprios objetos de estudo, mesmo que muitas vezes o faça por abstração de objetos reais, naturais ou sociais. Certo? Segundo Lakatos e Marconi, né, em sua obra de 2004, citando Trujillo, né, da obra de 74, e Bunge, da obra de 76, a divisão em ciências formais e fatuais leva alguns aspectos em consideração, certo? Conforme o quadro comparativo a seguir. Vamos ver o que é. Deixa eu aqui aumentar o tamanho. Tá muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho desse quadro. Deixa eu fazer um download aqui desse texto. Só um minutinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Dá o seu like, por favor.
compartilhar o vídeo. E aqui eu fiz o download do texto para pegar o quadro. Vamos analisar este quadro, tá? Então, ó, nesse quadro nós temos os aspectos, ciências formais e as factuais, tá? Então, ó, o objeto ou tema das respectivas disciplinas, né? Nas ciências sociais, ele se preocupa com o enunciado, e nas factuais tratam de coisas e processos. Ok? Quanto ao aspecto da diferença de espécie entre os enunciados, nas ciências formais relacionam símbolos, e nas factuais tratam de entes extracientíficos, fenômenos e processos. Nos aspectos que se referem a métodos pelo qual pelo qual se comprovam os enunciados, nas ciências formais, ou seja, na matemática e na lógica, eles contentam com a lógica para demonstrar seus teoremas. Já nas ciências factuais, eles necessitam de observar e experimentar. Quanto ao grau de suficiência em relação ao conteúdo e método de prova na lógica e na matemática, que são as formais, né? Em relação ao aspecto que diz respeito ao grau de suficiência em relação ao conteúdo e método de prova, nas ciências formais são suficientes em relação a seus conteúdos e métodos de prova. Já nas factuais dependem de fato experimental para sua convalidação. Em relação ao aspecto do papel da coerência para se alcançar a verdade, nas ciências formais, temos os axiomas, que podem ser escolhidos à vontade, mas os teoremas, são as conclusões, têm que ser verdadeiros, ou seja, não é possível violar as leis do sistema da lógica que se determinou utilizar. Já nas ciências factuais, né? É necessário que necessária a utilização de símbolos interpretativos. A coerência com um sistema de ideias previamente admitido é necessário, mas não suficiente para obter a verdade. O enunciado precisa passar pelo sistema de provas, certo? E em relação ao aspecto sobre o resultado alcançado, nas ciências formais demonstram ou provam, e já nas factuais verificam, comprovam ou refutam hipóteses que geralmente são provisórias. Assalamu alaikum. E no próximo vídeo de leitura eu vou falar sobre as ferramentas de trabalho do profissional do nível superior. E esse foi mais um vídeo de Momento Leitura. Beijos e wassalamu alaikum.